O pêndulo simples. O pêndulo simples parece que não, mas a descrição do movimento do pêndulo simples não é tão simples. Não é tão simples, né? Por quê? O pêndulo, ele pode executar um movimento harmônico simples. Mas, desde que a amplitude seja pequena, menor do que 10 graus, o movimento é periódico e é harmônico simples. Né? Mas, veja só, este movimento aqui, ele é periódico também. Volta aqui a intervalos regulares de tempo. Ele é periódico também, mas não é harmônico simples. Né? Às vezes as pessoas não entendem a diferença, né? Mas no caso do pêndulo, é uma aproximação que se faz, né, nas equações. O fato é que se for para pequenas amplitudes, né, porque o conceito de amplitude aqui é em relação ao ângulo, né? Quer dizer, é a variável angular, né? Então, a amplitude aqui se mede em ângulos, né? Em relação aqui à horizontal, não é isso? Então, se esse ângulo aqui for pequeno, né, menor do que 10 graus, esse movimento é um movimento harmônico simples, né? Se não, funções especiais de Jacob, é complicado. Você não tem uma solução simples em termos de seno, cosseno, nada disso. É um movimento difícil de entender, né? E ainda tem aqueles casos, né, que você solta, ele dá uma volta. Né? Agora complicou mais ainda, né? Mas, de qualquer maneira, se você lançá-lo, ele é um movimento periódico, né? Ele é um movimento periódico, mas não é um movimento oscilatório. É aí que está a diferença, né? Ele é oscilatório enquanto você chega até aqui, né? Mas se você lançá-lo para cá, né? Ele não é um movimento oscilatório, mas ele é um movimento periódico. Eu gosto do exemplo do pêndulo para a gente fazer uma série de distinções, né? Se eu lançar esse pêndulo assim, né, e ficar girando várias vezes, né, ele vai exibir um movimento periódico, né, mas não é um movimento oscilatório. Ele é oscilatório se eu soltá-lo aqui, né, qualquer distância. E é movimento harmônico simples se a amplitude for pequena. Pequena. Muito bem, Cláudio. Então, você comanda o show. Ok. Então, a ideia aqui é mostrar, né, fazer uma experiência com o pêndulo simples, né? Então, como se disse, as amplitudes de oscilação devem ser pequenas, ou seja, esse ângulo com relação à vertical, se você colocar um transferidor aqui, você vai notar que para pequenos ângulos, né, a fórmula do pêndulo simples é válida, né? Que o período... E essa é a amplitude. Né? Essa é a amplitude, 2π raiz de L sobre G. Né? L seria o comprimento do pêndulo. Só que o comprimento não só do fio, é o comprimento do ponto da onde você fixa até o centro de massa da bola. Né? Exatamente, o centro de massa da bola, que seria metade aqui da bola. Né? Então, esse seria o comprimento total da bola. Não é o comprimento só da linha, né? Mas até o meio da bola. Então, esse seria o L. Né? É só se ela fosse pontiforme, mas sim, não é. Mas né? não é um corpo extenso. Né? O fio deve ser muito fino e inextensível, quer dizer, ela não pode esticar muito, né? Então tem algumas características. Por que isso? Porque se eu começar a oscilar, dependendo do fio, se o fio for muito elástico, ele esticar muito, bem nessa posição, onde a velocidade é máxima, a tração é máxima, então o fio pode esticar. Então você não pode ter um fio que estique muito. Né? Bom, com o pêndulo simples, você pode determinar, por exemplo, a aceleração da gravidade local, usando... Medindo o período, período, né? Exatamente. Medindo né? o L, né? Exatamente. E o período, né? Porque o L e o período. T 2 vezes π raiz quadrada de L sobre G. Né? L é o comprimento, né? Exatamente. G é a aceleração da gravidade local. Exatamente. Né?
Então, Tá. esse experimento depende da aceleração da gravidade. Aham. Então, se eu mudar de lugar para lugar, se a gravidade, a aceleração da gravidade for diferente, eu vou ter períodos diferentes. Aham. Se eu for na Lua, E por o exemplo... período, de novo, você mede daquele jeito, né? Isto. Veja quantas vezes ele passa, ele volta para cá. Exatamente. Não é O isso? 10, tempo que 20 vai e vezes, volta. né? Exatamente. Tá. E mede o tempo e divide pelo número de vezes que ele apareceu aí. Exatamente, isso A mesmo. partir de quando você começou. Isto. Agora, a gente pode mostrar que o período não depende da massa, né? Quer dizer, se for uma massa aqui de 130 gramas, essa bola bem maior de bilhar, e aqui essa outra bola menor de 47,7 gramas... Essa aqui tem quantas gramas? 135, 130 quase gramas. 3 vezes maior. Maior, né? exatamente. É né? um pouco mais de 2 vezes, né? Isto. Então, como o período não depende da massa, basta que eles estejam no mesmo comprimento. Né? Então, a gente pode mostrar que se eu oscilar as duas, né, elas Olha vão aí. oscilar, né, inclusive oscilar Tem em fase. um período igual, mesmo sendo massas diferentes, né? Exatamente. Eu acho que foi Galileu quem fez essa descoberta, né? pela primeira vez, né? Uhum, O pêndulo. isocronismo do pêndulo, ou seja, ele não depende da amplitude, né? Mas ele percebeu que é uma espécie de queda livre, né? No fundo é por isso, exatamente. né, Cláudio? É uma queda onde, de fato, né, o tempo para cair, né, não depende da massa, né? Exatamente. Interessante. Mas Essa aqui é a tem ideia. uma experiência fantástica, uma demonstração fantástica. Olha aí. E isso pode ser feito Não com depende qualquer da massa, massa. né? Não Isso. depende. Como você cuidou de ter o mesmo L. O mesmo né? L, né? E a aceleração da gravidade é a mesma, é claro. Né? Então, é isso. O período é o mesmo. Fantástico. Agora, a gente pode fazer uns exercícios, né? Por exemplo, se eu quiser que esse pêndulo tenha, por exemplo, a metade do período, né? Quer dizer, eu quero que esse daqui oscile mais rápido, a metade do período, né? Então, você pode dizer, vai ficar com a metade do comprimento, né? Se eu quiser, com um período menor. Mas como o período é proporcional à raiz quadrada, né, de L sobre G, para que isso aqui, esse pêndulo, tenha um período metade desse, eu preciso que o comprimento seja 1/4. 1/4. Né? Então, reduzindo Então, aí 4 vezes. 4 né? vezes. Né? Então, eu já fiz aqui uma marquinha, né? Tá, já Então, está a gente- marcado aí, né? Nós vamos colocar ele com o comprimento 1/4 do outro período, não a metade. Então aqui estou enrolando, né, para exatamente ficar aproximadamente com 1/4, né, mais ou menos aqui, tá? Veja, né, 1/4. 1/4. Então a gente pode oscilar, a gente pode observar aqui. Esse aqui volta 2 vezes Duas mais vezes rápido. mais né? rápido, exatamente. A cada Ou seja, 2 oscilações, essa dá uma, né? o período desse é 2 vezes maior do que o período daquele, né? Exatamente. Interessante. Agora, Não, o período desse essa é experiência metade. bonita, muito bom, muito bom. A frequência é 2 vezes maior, né? Nesse daqui. Né? O período é 2 vezes menor. Muito bom.